Eu tenho certeza que você lembra da aula de geografia da escola e lembra que o nosso planeta tem 2 movimentos. Na verdade, ele faz mais de 10 movimentos. Só que só esses 2 movimentos que interferem diretamente no nosso cotidiano. A Terra, a nossa casa, o planeta sobre o qual nós vivemos, ela faz o movimento de rotação, que é o movimento que ela gira no entorno do seu próprio eixo. O que é o eixo da Terra? É como se fosse uma linha que passasse bem no meio dela. E aí ela gira no entorno dessa linha. Ela gira sempre de oeste para leste. Por isso que toda localidade que está a leste, ela está mais adiantada nos fusos horários internacionais. Só que eu queria me ater aqui no movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz no entorno do Sol. Ela gira no entorno do Sol. É uma volta meio oval, aonde tem o periélio, que é o momento do ano que a Terra está mais perto do Sol, e tem o afélio, que é o momento do ano em que a Terra está mais longe do Sol. Porém, essa diferença de distância não interfere na temperatura aqui da Terra. O movimento de translação, ele demora 365 dias e 6 horas para acontecer. E é por isso que em 2024, e de 4 em 4 anos, a gente tem o dia 29 de fevereiro, que é aniversário da minha amiga Mari Viana. E por que acontece o dia 29 de fevereiro? Porque são as 6 horas que ficam faltando na composição da translação da Terra, vezes 4. De 4 em 4 anos, 6 vezes 4, 24. Adiciona-se 24 horas ao calendário. E é o dia 29 de fevereiro. Mas quando a gente pega o movimento de translação da Terra associado à inclinação do seu eixo. Lembra que eu falei que o eixo da Terra é como se fosse uma linha que passa no meio dela? Esse eixo, ele está inclinado em relação ao Sol. Então, como se o Sol fosse a minha mão, a Terra vai ter momentos onde o eixo vai fazer com que o hemisfério norte fique mais exposto ao Sol. Vai ter momentos do ano que o hemisfério sul vai ficar mais exposto ao Sol, porque o eixo da Terra está inclinado nesse sentido. E vai ter um momento do ano em que o eixo da Terra vai estar inclinado em sentidos em que não coloca nenhum hemisfério da Terra sendo privilegiado de luminosidade. Por que eu tô falando isso? Porque hoje é o dia do equinócio de outono aqui pro hemisfério sul, para quase todo o Brasil. O que é o equinócio de outono? É quando a Terra ela tá inclinada, mas essa inclinação não faz diferença na chegada dos raios solares na superfície da Terra. O Sol é tão grande em relação à Terra que os raios solares chegam de forma paralela à Terra. E por conta da curvatura da Terra, a não ser que você seja um terraplanista, esses raios paralelos vão fazendo ângulos diferentes dependendo do local em que eles incidem. Por exemplo, quando o raio solar chega na linha do Equador, a gente tem um ângulo de 90 graus. E esse é o famoso Sol apino, aquele Sol perpendicular à superfície. Esse é o Sol que tem a maior capacidade de aquecer a superfície. Agora, o Sol que chega aqui nos polos é um Sol com um ângulo muito menor do que um ângulo de 90 graus. E por isso ele se espalha mais na superfície. E quando você espalha uma luz na superfície, você faz ela perder a força. Testa aí com uma lanterna para você ver. Coloca a lanterna bem retinha em direção ao chão e depois inclina ela para você ver como que a luz fica mais fraca. E é por isso que nos polos a gente tem as temperaturas mais baixas e por isso que é na linha do Equador que a gente tem as temperaturas mais altas. Faz sentido para vocês isso, cara? Dependendo da época do ano, o Sol apino, esse Sol mais forte, ele vai estar batendo no Trópico de Câncer e isso acontece uma vez no ano. E é o dia do solstício de verão lá para o hemisfério norte e do solstício de inverno para o hemisfério sul. Porque o Sol perpendicular aqui no Trópico de Câncer quer dizer que o Trópico de Capricórnio está recebendo um Sol muito inclinado. E por isso aqui fica mais frio e aqui fica mais quente, cara. É muito maneiro estudar isso, cara. Para ficar melhor para vocês entenderem, a gente pode inverter o papel. O Sol não parece que se move em cima da nossa cabeça? Então vamos fingir que ele se move, porque na verdade o movimento é da Terra. E aí se o Sol se move, eu posso ficar fazendo ele ao longo do ano, fazer um ângulo de 90 graus dentro da zona tropical, entre os trópicos. E é por isso que essa latitude, 23 graus e 27 minutos, é considerada o trópico de Câncer no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Dentro dessa zona, a gente vai ter sempre o Sol apino. Fora dessa zona, a galera nunca vai ver o Sol fazendo um ângulo de 90 graus com essa cabeça e dando moca, que é o que acontece aqui em dezembro, em janeiro, no Rio de Janeiro, que é o Sol que dá moca na nossa cabeça, que ele machuca. E o dia de hoje, dia
20 de março de 2024. É o dia que o Sol bate na linha do Equador. Isso quer dizer que a quantidade de luminosidade pro hemisfério norte e pro hemisfério sul é a mesma. E é por isso que o nome é equinócio. Equinócio é equinócio de equidade, de igualdade na distribuição de raios solares pros dois hemisférios. E aí, por isso, a gente chama de estação de transição. O outono é justamente quando o Sol tá subindo do Trópico de Capricórnio e chega na linha do Equador. O caminho que ele vai fazer até junho é justamente na direção do Trópico de Câncer e vai fazer com que a gente tenha em junho, entre o dia 20 e o dia 22 de junho, a gente vai ter o solstício de inverno para o hemisfério sul e o solstício de verão para o hemisfério norte. Isso quer dizer que chegou o outono aqui pra gente no Brasil e a maior parte da vegetação não vai ter as folhas caducando, porque as folhas das árvores que caem são geralmente de países mais frios do que do Brasil. Não tô falando que não tem folha que cai, mas não necessariamente nessa época do ano. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual, as folhas caem no